Eu agora poderia complementar um pouquinho a primeira pergunta que você fez, aquela coisa do Brasil que realmente vem tudo de fora. Acho que no Japão também, pelo menos a maioria dos pratos que eu conheço, eu trabalhei com ele, se você entrar na história, ela também vem toda de fora, né? Mesmo aquela coisa da importância da água, eu acho que é importante para o dashi, mas mesmo o dashi, com os elementos que o japonês usa para fazer o dashi, como o mestre Shin falou agora, isso já veio da China, porque a China já fazia isso, mas lá eles usavam mais elementos. E o chinês, com uma sensibilidade, também fazia um dashi com tantos elementos que ficava uma loucura. Até hoje é uma loucura. Tanto o saquê chinês é uma loucura, é diferente. E é caro pra cacete também. Agora o que os japoneses fizeram? Mas é verdade, até o sushi, isso veio de uma coisa que veio fermentada, que veio da Indonésia. Agora, o que os japoneses fizeram? Né? Os japoneses, o budismo que entrou no Japão, mas isso tinha o shintoísmo, né? Eles brigaram. Mas o que sobrou disso tudo? Eu acho que o japonês, puxando o saco do japonês, ele conseguiu, assim, ele consegue simplificar as coisas, tirar o excesso. Vamos dar o exemplo do dashi também, da água, né? A maneira que os japoneses fazem o arroz, todas as técnicas requer a natureza como ela é. Acho que a única técnica que veio de fora, que entrou no Japão e faz parte dessa sequência do kaiseki, é a técnica de fritura, que os portugueses levaram para o Japão. E para entrar mais na sensibilidade, por exemplo, os japoneses, por exemplo, numa técnica de grelhar, para escolher o carvão, não é o carvão igual o nosso aqui, leve e tal, é um carvão que parece um ferro. Se tu bater na cabeça do cara, o cara morre. É um carvão que dá uma brasa incrível e que a brincadeira do peixe, até o peixe parece que está vivo, acho que até o peixe agradece. Porque entrando na sensibilidade, a mesma coisa. Para os japoneses grelhar um peixe, qualquer peixe, né? Estamos falando de água doce, para grelhar um aio, que é um peixe maravilhoso. Ele tem que ter a sensibilidade que depois que ele estiver grelhando, quando ele estiver grelhando, ele tem que ter a sensibilidade de calcular o tempo que isso vai para a mesa, e quando o cara botar o hashi ali e abrir ela, a espinha tá crua e ela se solta, né? Como, por exemplo, um frango assado, que eu gosto tudo meio cru, né? Um frango assado, não, claro que não dá para comer ele cru, mas quando ele está no ponto certo, ela sai com uma elegância do osso, ela não gruda no osso. E o peixe é a mesma coisa. Se vamos pegar um peixe barato e gostoso, como um carapau, né? Ali na época, maravilhoso, grelhado. E outra coisa da sensibilidade, que isso eu acho que é do japonês. Para grelhar, não é só espetar o pó em cima, que nem a gente faz aqui. Eles usam 2 espetos, que tem toda uma maneira de você espetar o peixe, né? Segurar a cabeça, espetar assim, ó. Um vai assim, ó, entra na espinha, tá o peixe aqui, ó, entra na espinha, ela puxa aqui e faz isso aqui, ó. Aí o outro é a mesma coisa. Por isso que o peixe fica... Isso o que é? Depois que ele grelhar, ele põe no prato, ela tem que parecer que ela quer voar. Ela quer soltar do peixe para voltar ao seu habitat. Mas aí são 2 exemplos assim, te mostrar o que o japonês inventou. Fora ele imita tudo, né, meu? O americano faz uma coisa, o japonês faz pequenininho. Mas eu não sei se o Shin concorda, mas acho que a maioria das coisas japonesa, se você for começar a analisar e começar a dividir e voltar na época, a maioria das coisas é tudo de fora. Isso é minha opinião, né? Teve uma coisa que o Shin comentou que eu achei de uma sabedoria tão extrema, né? Ele falou do ponto do feijão. E a gente às vezes tem uma tendência a negar, e o senhor que é professor, eu achei interessante a sua pergunta, o que eu acho que
é importante notar no Brasil, em qualquer país, a comida é viva, ela está sempre em transformação. Uma das obras mais interessantes, lançadas há algum tempo pela editora Senac, se chama Viagem Gastronômica através do Brasil, de um camarada que muita gente acha que é uma mulher, porque é um apelido, é Caloca Fernandes, né? O Carlos Fernandes, ele tem esse apelido, e o Caloca fez um livro fascinante, ele percorre o Brasil resgatando suas receitas. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco esse Brasil do arroz e feijão de unidade nacional, né? A gente tem sim identidade e unidade, né? Às vezes muda um pouquinho alguma coisa, mas tem lá uma unidade. E ele faz um resgate brilhante nesse livro. Vale a pena... Ok. O Caloca, sim. E vale a pena... É porque teve o relançamento do livro, que acho que eram 10 anos e tal. Então vale a pena olhar para esse Brasil tão lindamente retratado por ele. Boa noite, sou Shin-san e Murakami-san. Minha pergunta é o seguinte: morei alguns anos no Nordeste brasileiro e lá o nordestino não gosta muito de colocar wasabi no nigiri sushi, ou seja, não gosta de comer wasabi. Até que ponto a culinária japonesa não pode fugir do princípio dela? Qual o limite, né, que a culinária japonesa não pode fugir tanto? Por exemplo, o wasabi no Japão acho que é uma coisa natural e só acho que para criança que colocam, acho que uma bandeirinha dizendo que não tem wasabi. Mas como chefes poderia me responder, né? Qual o limite, até onde que a culinária japonesa não pode fugir? Até depois disso pode usar frutas, enfim. Essa é a minha pergunta. Você é o que come e eu cozinho o que eu tenho dentro. E eu acho que o cliente manda, né? Isso, acho que o cliente que manda. Mas aonde eu queria chegar com isso, né? Puxa vida. Você tem um registro do wasabi fresco, né? Vamos supor, né? Minha base foi no Japão. E aqui a gente, né, dá o jeitinho com essa coisa que parece o wasabi, né? É que nem a mostarda. Puxa, essa é boa essa pergunta, hein, meu? Né? Poxa vida, boa mesmo. Pô, vamos bater palma, porque essa pergunta... A pegada é séria. Poxa, isso é difícil, mas pô, você me deu essa... Pô, responde... Acho que o Shin vai ter uma resposta melhor. Pô. Tá? Ok. Deixa eu só fazer uma pergunta complementar à pergunta para dificultar um pouco. Será que é porque eles gostam tanto de pimenta e o wasabi tem esse poder não picante, mas enfim, tem uma picância e tem aquela coisa de frescor ao mesmo tempo, enfim. Pode ser isso? Bom, acho que o wasabi, a gente é um tipo de yakumi, né? Yakumi significa várias combinações. ちょっと待って、日本語の方がいいから。Então entra eu aqui. わさびは薬味の中の一つですから、わさびを使わなきゃいけないということはないんですね。Bom, na verdade não existe um princípio, né, de que o wasabi tenha que ser utilizado, né? だから日本食で必ずわさびを使ってるからわさびを使わなきゃいけない。それは僕はね、はっきり言って関係ないと思う。Eu realmente não concordo com isso, né, que o wasabi seja um ingrediente obrigatório. 一つ言えるのはわさびを生の魚に使うということは、例えば殺菌の効果がある。Bom, o que eu posso dizer é que o wasabi ele tem propriedades, né, de higienizar, né, o peixe cru, né? Ele mata, né, as bactérias, né, que são inerentes ao peixe cru. 全く薬味というのは薬の味と書くんですけど。 Então isso ele está muito mais para um remédio, né, do que propriamente para um ingrediente culinário.
もちろんその素材とのハルモニザション、これも大事なんですけど、ただそのなんていうのか、わさびを入れなきゃいけない、だから入れるんだということではないと思う。Claro que a harmonização dos sabores, né, acabou sendo introduzido, né, dentro do repertório, né, da culinária japonesa, né, mas eu não acredito que seja o essencial. ただ僕のパラダールではお寿司の中にわさびが入ってた方が、シャリとね、それからネタとそのわさびという3つのハーモニーが、口の中で広がって、まあいろいろなことがある。例えばシャリの硬さだとか空気の入れ方だとか、そういうことは細かいことはたくさんありますけど、全部口に入った時のハーモニーですから、その中の一つでわさびがある。ただそのわさびは、薬味という使われ方をしてるんだということだと思います。Bom, eu pessoalmente gosto, né, do wasabi, especialmente no sushi, porque ele se harmoniza muito bem, né, com o arroz do sushi, né, e com o peixe, né. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, né, que no princípio das coisas, né, o wasabi era mais para desinfetar mesmo, né, o peixe cru. わさびの理解の仕方が、例えばブラジル人の人だとね、たくさん入って鼻の中からわーっと出るあれがいいんだっていう人とは、もうあれは耐えられないっていう人と両方あると思うんですけど、ね。Mas eu conheço, né, muitos brasileiros, né, também que gostam de carregar no wasabi, né, mais para sentir aquele efeito, né, nasal, né, do wasabi, né, mas aí já é um exagero, né. まあポルトガル語で言ったらアゴストっていうことなんでしょう、多分。違う。Em português acho que eu diria que é ao gosto do freguês mesmo, né? Nesse ponto acho que ele concorda com o Murakami, né? As nossas piscininhas de shoyu. As piscinas de shoyu também vai ao gosto, né? Também. Boa noite. Eu vejo muito vocês fazendo a fusão da comida japonesa com a brasileira, mas sempre para o lado do prato principal. Dificilmente vejo sobremesas. E eu queria saber o que vocês fazem além do cheesecake de tofu. Já vi sorvete com algumas coisas também, mas nunca vi um dorayaki, por exemplo, com alguma coisa, sabe? Sempre o dorayaki de creme, mas nunca algo brasileiro. Que bacana. Você é estudante de gastronomia? Que legal. Onde você estuda? O Senac. Ah, que legal. Parabéns. Por exemplo, no cardápio do Kinoshita, na sobremesa, a gente só tem 5 elementos, 5 pratos. Uma delas é o mochi, que é tradicional japonês, que geralmente no Japão, ou na Liberdade, ela vai o doce de feijão. E lá no Kinoshita a gente usa o chocolate Valrhona e faz uma ganache. E o mochi, que é feito no Kinoshita de uma maneira fácil, ela está no livro, essa receita. A gente pega o mochi, deixa de um dia para outro na garrafinha mesmo do liquidificador, e no dia seguinte bate, põe num pano e põe no vapor 45 minutos, tem uma massa para você abrir e rechear. Essa é uma delas. A gente até batizou ela de um nickname, de um nome. E a gente induz a comer com os dedos. E ela é molinha. E a gente batizou de peitinho. Aí, por exemplo, esse é um tradicional, assim, deu uma misturada. O outro é um sorvete de café branco. Nossa, mas sorvete de café branco, a gente faz a infusão com o grão do café e com todo esse líquido emocional faz-se o sorvete, e que acompanha esse prato. O outro, por exemplo, a gente usa o yuzu, que ela vem da tangerina japonesa, que aqui é meio, não é tão parecido, mas dá para quebrar o galho. E a gente faz um sorbet servido com ravioli de manga, fininho, feito na faca, com creme de yuzu dentro, um creme holandês com yuzu dentro e fechado. E é servido com chocolate branco Valrhona, com senbê, que é um cookie da nossa infância, feita de gergelim crocante. E a gente derrete o chocolate branco, quebra como uma farofinha e molha com o chocolate por cima. E ela vai como uma farofa ali em cima. Isso só para dar 2 exemplos. O resto vocês têm que ir lá para conhecer.
tem mais 3 que é uma loucura. É bem diferente, mas acho que não tem muito tempo. Eu vou deixar na surpresa. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Luiz. Tinha uma pergunta a fazer referente ao prefácio que o Arnaldo faz no livro Moderna Cozinha Japonesa. Ele cita os primórdios da cozinha japonesa no Brasil desde o Komazushi, né? Bem lá atrás mesmo assim. Eu queria saber se o chefe Shin, o chefe Mura, se vocês tomam conhecimento dos restaurantes japoneses, principalmente em São Paulo, que são comandados por brasileiros que não têm descendência japonesa. Porque o Arnaldo ele é bem profundo no prefácio do livro, né? Queria saber se vocês tomam conhecimento, se vocês têm alguém para indicar para nós aqui que vale a pena conhecer. Brasileiros? Bom, a gente tem um exemplo que eu conheço, como é que é o nome do Jun? Que trabalhava no Jun Sakamoto, é o Jura. O Jura, eu conheço ele desde que ele trabalhava no Rinode, ali na rua, na Tomás Gonzaga. E eu fiquei muito feliz. Ele foi trabalhar com o Jun, era praticamente o segundo do Jun, e hoje ele abriu o Aya, né? Ele é um exemplo de um brasileiro que está aí fazendo sucesso. Um outro brasileiro que, quando eu estava na Liberdade também, faz sucesso, é casado com uma japonesa, é o Lika, na Rua dos Estudantes, também é um rapaz competente. E, bom, tem Shin, conhece mais alguém assim, Shin-san? Brasileiro e tá... Bom, tem um menino que trabalhava comigo no almoço, que é o Adriano Lima, excelente. Tem a escola do Haraguchi-san, que era do Miyabi, hoje abriu o restaurante Ban, e onde trabalhou, teve a base com ele, os dois irmãos, que é o Adriano e o Ari, né? O Ari trabalha comigo no almoço. E ele também é um exemplo de um competente cozinheiro, onde ele abriu agora uma operação por quilo, que trabalha no almoço, o grupo dele, e à noite está no restaurante em Moema, na Jandira, maravilhoso também, que chama Ruto, que ele é o chefe de cozinha, é o que está na cozinha, cozinha quente, que eu recomendo, que esse é um mundo que a gente conhece todo mundo, né? Um conhece o outro, é um mundo que a gente conhece todo mundo. Tem um detalhe que eu queria colocar, o maior contingente, né, de pessoas que trabalham em restaurantes japoneses, né, são de origem nordestina, né? Esse é um detalhe importante, né? Como todos os restaurantes. Como né? todos os restaurantes. Mas que os nordestinos parece que têm uma certa afinidade, especialmente com a culinária japonesa, né? Porque eles partem do zero, né? Eles chegam para trabalhar totalmente zerados, né? Então eu acho que eles não têm conceitos, né, existentes antes, né, para tentar impor, né? Então isso justifica o sucesso, né, dos nordestinos nos restaurantes japoneses. Dos restaurantes que não têm orientais lá atrás do balcão, eu diria... Tá saindo? Aliás, bom, eu diria justamente o Lika, né, que é um baiano. Então, eu achei curioso você dizer que não tem wasabi no Nordeste, eu não tinha me dado conta disso. E aí tem um baiano que faz, que tem um restaurante que é uma festa, né? Literalmente uma festa. Qualquer dia que você vai lá, tá cheio de gente, tem espera, é divertido. É um lugar bem curioso. E lá tem uma fusão, né? Porque ele é casado com uma japonesa, isso foi. Então é um lugar muito peculiar, singular. É um lugar que é um pouco a cara do Brasil, né? Uma japonesa casada com um baiano aqui em São Paulo.